mas o título da nossa mensagem hoje é A Religião Condena, mas Jesus Salva. Apesar da religião, falar algumas vezes de Jesus, mas a religião, ela mais condena do que ela estende a mão. Agora Jesus sempre salva. Em João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha aí, por que Jesus veio ao mundo? Não para que condenasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar ninguém. Por isso aqueles que creem em Jesus, aqueles que confessam Jesus, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Estar em Cristo Jesus não é estar numa religião, não é estar numa igreja, numa denominação, numa instituição religiosa. Estar em Jesus é crer no Evangelho, é crer na obra que foi feita na cruz. Amém? E para essas pessoas que creem em Jesus, para essas pessoas que confessam Jesus, então não há condenação, porque Jesus não veio para condenar. Pelo contrário, Jesus veio para salvar. E quem condena é a religião. A religião está sempre o quê? Apontando o dedo. Os religiosos estão sempre acusando. Os religiosos estão sempre colocando defeito. Os religiosos estão sempre colocando medo. Estão sempre falando que a pessoa vai para o inferno. Sendo que aqui diz que Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Os discípulos, alguns discípulos, só porque se eu não me engano foram os samaritanos, não deixaram eles passar pela terra deles, aí os discípulos falaram para Jesus assim, mestre, quer que a gente manda descer um fogo do céu como fez Elias? Que Elias fez isso, né? Elias orou e o fogo desceu, mas foi outra época, era em outra aliança. E aí eles falaram para Jesus, com raiva, quer que a gente manda também descer fogo como Elias fez? Para matar. Aí Jesus deu uma bronca neles, falou assim, vocês não sabem de que espírito sois? Aí Jesus disse, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar. Quantos hoje dizem que são evangélicos, mas estão imitando mais Elias, mais Moisés, mais Abraão, que foram grandes homens de Deus, mas numa outra época. Hoje o nosso compromisso é com Cristo. Nós não temos que imitar Elias, nós não temos que imitar o João Batista. Ah, eu quero pregar igual o João Batista. Não, eu tenho que pregar igual Jesus. Alguns até usam uma desculpa, eu vejo que é uma desculpa, quando a pessoa é muito dura. E aí ele fala assim, eu sou duro assim mesmo, porque eu prego, meu ministério é igual ao de João Batista. Mas o nosso ministério não tem que ser igual ao de João Batista, tem que ser igual ao de Cristo. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui no Evangelho ainda de João, no capítulo 8 agora, versículo 1 em diante. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Veja que Jesus, irmãos, ele ia para o templo para quê? Para ensinar. E quando Jesus ia no templo, ele debatia com os religiosos que estavam ali dentro, que achavam senhores da religião. Jesus, ele ia no templo, mas você pode ver que a maioria dos casos de cura e de pregação foi fora do templo. Apesar de alguns textos mostrar que Jesus fazia também dentro do templo, mas o ministério de Jesus, creio eu, que 90% foi fora, 10% foi só dentro do templo, como nesse exemplo. E todas as vezes que Jesus estava dentro do templo, você nunca viu
em nenhum caso Jesus falar para as pessoas, olha, vocês têm que ficar firme no templo, viu? Vocês têm que frequentar esse templo. Jesus nunca incentivou alguém a frequentar templo. Até porque o próprio Jesus sabia que o templo seria destruído. Uma certa ocasião, os discípulos dentro do templo, ali maravilhado com a estrutura daquela época, falou, mestre, isso está lá em Mateus 24, olha que estrutura, olha. Aí Jesus falou assim, está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando porque no ano 70 aquele templo foi destruído pelo imperador romano. Jerusalém foi sitiada, foi cercada e foi destruído. Então, e nunca mais aquele templo se levantou. Você vê que hoje tem lá a mesquita, né? Mesquita islâmica e outras, aquela cúpula dourada. Então, veja que Jesus nunca incentivou, vocês têm que ficar firme no templo. Pelo contrário, ele ia dentro do templo para ensinar para eles viver o evangelho onde? Lá fora. No versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em quê? Em adultério. E pondo-a no meio, colocando a mulher no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei mandou Moisés que a tais sejam o quê? Apedrejadas. Aí eles perguntam, tu, pois, que dizes? Eles levaram aquela mulher até Jesus. Só que com uma mão, eles estavam levando aquela mulher, uma mão, elas levaram aquela mulher até Jesus. Só que com a outra, o que tinha na outra? Pedra. Porque eles queriam apedrejar ela. Assim é a religião, assim são os religiosos. Eles até eles tentam levar as pessoas até Jesus, mas na mão sempre tem uma pedra. Para quê? Para acusar, para condenar. Quantas pessoas às vezes foram convidadas para ir numa igreja, mas o primeiro erro daquela pessoa é o quê? Apedrejada. Ao invés de ajudar, de estender a mão para levantar. E o interessante é que eles levaram ela até Jesus com uma pedra na mão, e isso aconteceu tudo dentro de onde? De um templo. Então você vê que essas coisas eles faziam dentro do templo, como acontece nos dias de hoje, dentro do templo, dos templos, se bem que, irmãos, eu estou falando templo só para que você entenda, mas no Novo Testamento não existe mais templo. Pastor, isso aqui é um templo? Não, isso aqui é só um salão alugado para a gente se reunir. Ah, mas e aquele outro? Nenhum lugar é templo. Não existe templo no Novo Testamento. Jesus nunca mandou construir templo, você sabia disso? Não tem nenhum texto na Bíblia Jesus falando, olha, o mandamento, construam templos para mim. Não, pelo contrário, ele disse que nós somos o templo, somos a casa de Deus, somos templo do Espírito Santo. Mas veja só, eles não priorizavam vidas, eles não queriam saber de vida, porque eles levaram a mulher que errou, mas eles levaram para quê? Para destruir ela. E Jesus não veio para destruir as almas, ele veio para salvar. Nós lemos em João 3,17, Jesus disse, não vim para condenar, eu vim para salvar. E quantas são as pessoas que estão sendo destruídas dentro dos templos, estão sendo condenadas dentro da religião, estão sendo massacradas dentro das religiões. E quando eu falo religião, eu não estou falando de outra religião não, estou falando da evangélica. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sendo levadas até Jesus, mas ao mesmo tempo estão sendo condenadas, estão sendo acusadas. Aqui no versículo 5, eles falaram assim, para Jesus. E na lei, olha o argumento deles, e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam o quê? Apedrejadas. Então eles estavam argumentando a lei, recorrendo à lei. Na lei tinha isso? Tinha. Mas você vê a cabeça de um religioso, ele não prioriza a vida, não prioriza a pessoa. Eles priorizam uma regra, uma lei, do que a vida. Porque aquela mulher errou, então eles queriam cumprir o quê? A lei. Então veja que para a religião e para os religiosos, vida não é mais importante. Mais importante para eles são as regras, são os rituais, são os eventos que eles fazem. É mais importante para ele. Vida não é mais importante para a religião. Versículo 6 agora. Isso diziam eles
tentando. Para quê? Para que tivessem de que acusar. Eles não só estavam acusando aquela mulher, mas estavam tentando acusar também quem? Jesus. Quer dizer, eles estavam ali tentando apedrejar aquela mulher, sentenciar aquela mulher e ao mesmo tempo querendo acusar Jesus. Olha a intenção maligna dos religiosos. Porque era isso que eles queriam, como diz no versículo 6. Vamos ler de novo? Isso dizia eles, tentando, ou seja, provocando. Para quê? Para que tivesse de que acusar. Os religiosos são assim, eles querem pegar numa falha, numa palavra que você fala, num erro que você comete. E no caso de Jesus, eles não pegavam erro, porque Jesus nunca pecou, mas eles queriam pegar através do quê? De fala. Então eles ficavam perguntando para eles terem o que acusar. Versículo 6 ainda. Isso dizia eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, fazia o que, irmãos? Escrevia com o dedo em terra. Imagina a paciência de Jesus ali. Ali era ele, ali com a sua paciência, deixando eles falar, deixando eles acusar aquela mulher para chegar na hora certa e ele agir. Versículo 7 agora. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quer dizer, ele falou assim, quem não tem pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Aí o versículo 9, quando ouviram isso, o que aconteceu? Saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quer dizer, todo mundo tinha o quê? Pecado. Amém? Todo mundo tinha pecado. Então, Jesus ele usou ali da sabedoria para mostrar que todo mundo tinha pecado. E ele veio para salvar, porque depois diz aqui o texto, versículo ainda 9, tá? Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher, que estava onde? No meio. Aí ficou só Jesus e a mulher. Só um comentário aqui. Tem horas na nossa vida, irmãos, que também fica só Jesus e a gente. Você já passou por isso? Já se sentiu assim? Mas olha, Jesus é suficiente. Aqui todo mundo foi embora, né? Alguns momentos da nossa vida nós passamos por isso. Eu já passei por isso. Várias vezes na minha vida. E acredito que isso serve como experiência para a gente ficar mais firme com Jesus. Então veja que só ficou a mulher e Jesus. Tem momentos na sua vida, talvez, que as pessoas vão virar as costas para você. Mas se Jesus está com você, Ele é suficiente. Amém? Aí o versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aí ele perguntou: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, vamos ler juntos: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, aqui se cumpre aquilo que está escrito em João 3,17, que o Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Os homens e a religião queriam condenar essa mulher, mas Jesus estava estendendo a mão para ela. E ele disse: nem eu te condeno. Amém? Nem eu te condeno. A mesma coisa ele fala para mim e para você. Se as pessoas estão querendo te condenar, se as pessoas estão apontando o dedo para você, se as pessoas estão querendo te acusar, e usando ainda da religião, pior é quando eles usam da religião. Eu costumo falar, irmãos, que religiosos acusam mais do que o diabo. Sabia disso? O diabo a gente tira de letra, porque Jesus já venceu o diabo na cruz. Amém? Agora, o pior do que o diabo são religiosos. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus capítulo 23, ele dedica ali um capítulo todo para advertir eles. Quando ele diz, né, ai de vós, escribas e fariseus,
É interessante que lá Jesus começa bem suave. No meio do capítulo ele vai aumentando a sua indignação e no final, sabe como que Jesus termina? Raça de víboras! Porque era assim que Jesus tratava com os religiosos. Porque os religiosos são maus, religiosos são cruéis, religiosos não poupa para acusar, religiosos não poupa vida, religiosos não querem saber de vida, eles querem saber do seu próprio ventre, eles querem saber da sua religião, eles querem saber da sua própria religião, mas eles não se importam com vidas. Isso era desde o tempo de Jesus, amém? E Jesus disse, nem eu te condeno. Aí Jesus fala o que para ela, irmãos? Vai-te e não peques mais. Eu pergunto, Jesus fala para ela nunca mais pecar? Ela nunca mais pecou? Sim ou não? Claro que ela continuou, porque ela era ser humano. Quando ele disse não peques mais, era aquele tipo de pecado, aquilo que ela cometeu. Claro que depois ela foi embora e ela cometeu outros pecados, ela cometeu outras falhas. Não que isso seja um incentivo para a gente pecar, mas é só para a gente entender que a gente é falho, a gente é ser humano, a gente erra, não é verdade? Então, quando ele disse para ela, vai e não peques mais, ele estava falando, não cometa mais esse erro. É como ele falou para aquele homem, que lá do Evangelho de João, capítulo 5, quando o paralítico no tanque de Betesda, lembra? Depois que ele foi curado, Jesus o encontrou no templo. E aí Jesus disse para ele, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Então Jesus estava falando para ele, olha, não cometa mais esse erro para não acontecer coisa pior na tua vida, porque o pecado não é mais para condenação, porque o pecado que diz respeito à condenação já foi resolvido na cruz. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado, as pessoas vão para o inferno porque não aceitaram Cristo, porque o pecado já foi resolvido, Jesus já carregou os nossos pecados, isso está na Bíblia. Hebreus fala sobre isso, que ele destruiu o pecado, ele aniquilou o pecado. Por isso que em Romanos, vamos terminar aqui em Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele fala de espírito aqui, ele não está falando só do nosso espírito, mas ele está falando do espírito da fé. E esse espírito da fé está no Evangelho. Por isso ele diz, portanto, agora, quer dizer, a partir de agora em Cristo. Porque antes havia condenação, a condenação estava onde? Na lei. Na lei tinha condenação. Tanto é que queriam apedrejar a mulher. Na lei tinha condenação, mas em Cristo não há mais condenação. Gálatas capítulo 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição, ou seja, de toda e qualquer condenação. Ninguém hoje, toda pessoa que crer em Cristo não está em condenação, não está em maldição. Por isso você não tem que ter medo de macumba, não tem que ter medo de inveja, você não tem que ter medo de maldição, você não tem que ter medo de praga, você não tem que ter medo de condenação, porque ninguém está mais debaixo de condenação. Cristo nos libertou, Cristo nos justificou, pela graça nós somos salvos. Amém? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não deixa que nada e ninguém venha usar palavras de condenação para você. Amém? Se é um pensamento negativo, repreenda. Agora, se é religioso, você não vai brigar com ninguém. Mas não acredita na palavra do religioso. É aquilo que eu falei anteriormente, o religioso ele é cruel. Religiosos são acusadores. Religiosos, eles acusam mais do que o diabo. Mas você agora está aprendendo sobre o Evangelho. Não há condenação na tua vida. Você foi perdoado, você foi salvo, quem crê nisso? Porque a justiça foi Ele que pagou, foi Ele que comprou. Não é o que eu fiz, não é o que eu faço, é o que Ele fez, já está feito. Quando eu oro hoje, muitas vezes antigamente eu me sentia, quando eu estava na religião, eu me sentia condenado, tudo eu achava que eu estava em pecado, tudo eu achava que eu estava desagradando a Deus. E vivia oprimido, é assim que os religiosos vivem. Pode ver, o religioso está dentro de uma religião, de uma igreja evangélica, está vivendo uma vida religiosa
cumprindo todos os rituais, cumprindo tudo que a religião manda fazer, mas pode ver, eles são oprimidos, eles não têm paz. Por quê? Porque eles não vivem isso que a gente vive, a justificação. Porque o religioso, ele acha que ele só vai ser salvo e justificado por aquilo que ele faz. E ele sabe que ele nunca consegue fazer tudo, por mais que ele se esforce. E nós agora é diferente. Nós aprendemos que não é por aquilo que eu faço, não é o meu esforço por aquilo que eu faço, é por aquilo que já está feito. Então eu fico em paz, eu já estou salvo, eu estou perdoado, eu fui reconciliado e a gente vive em paz. Enquanto isso, os religiosos estão oprimidos, angustiados. Mas nós temos que continuar pregando o Evangelho e ensinando isso para eles. Amém? Quem recebe essa palavra no teu coração. Então seja qual for a tua situação, seja o que você passou na vida, se até hoje você estava se autocondenando por algo do passado, saiba que Jesus não te condena e nunca te condenou e não vai te condenar, porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Isso é Evangelho. Ah, mas eu ouvi uma outra pregação, então não tem a ver com o Evangelho. É óbvio que a religião vai pregar o contrário de Jesus. É óbvio que os religiosos vão falar que o que eu estou pregando é heresia, mas está na Bíblia, nós estamos vendo o Evangelho. Fique com o Evangelho, fique com a paz no teu coração, com essa certeza. Amém? Que nenhuma condenação há mais. Diga graças a Deus.